Pessoal, tudo bom? A gente tem falado sobre algumas características importantes, né, indispensáveis na vida de um líder. Eu tenho aprendido muito com esse livro aqui do John Maxwell e eu queria estar compartilhando com vocês essas características, algo que tem mexido muito comigo e eu creio que vai ser muito importante para a sua vida também, para a sua liderança. Se você pensa que não é líder, eu quero dizer para você que todo mundo que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que tem o Espírito Santo morando dentro de si, ele é um líder em potencial, porque o Espírito Santo ele convence, ele dirige todas as coisas, ele ensina todas as coisas, porém a gente precisa desenvolver alguns talentos que Deus já nos deu, a gente precisa afiar algumas ferramentas em nossas vidas, se a gente deseja alcançar níveis maiores, alcançar um alvo maior, né? Mais pessoas, a gente precisa desenvolver, a gente precisa de conhecimento. Eu quero falar hoje sobre 3 características. A primeira é o comprometimento. Ninguém segue um líder descomprometido. Se você tem uma causa, se você tem algo que você tem pregado, que você tem desenvolvido, que você tem se dedicado, mas não se compromete com ele, com essa causa, as pessoas não vão te seguir, né? Falar que a gente precisa fazer tantas coisas, fazer algumas tarefas que precisam na área espiritual, que você precisa orar, que você precisa ler a palavra, e você como líder não faz isso, você não tem comprometimento com isso, com horário, com compromissos, com reuniões, né? Se você não tem compromisso, as pessoas não vão te seguir, porque pessoas não seguem líderes descomprometidos. Se você deseja ser um líder eficiente, deve ter compromisso, porque isso inspira e atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é ver a gente comprometido, é ver a gente queimando por aquela causa que a gente tem pregado, que a gente tem ensinado, que a gente tem direcionado as pessoas. E a natureza do compromisso, tem algumas naturezas do compromisso. A primeira coisa é que ela precisa estar dentro do nosso coração. Você consegue enxergar essa causa que você tem trabalhado, essa causa que você está na liderança, você tem conseguido enxergar essa motivação dentro do seu coração, esse amor por essa obra, esse amor por esse projeto, por esse trabalho. Não sei o que você tem liderado, não sei a área que você tem liderado, mas você tem amor por isso. Como eu disse, todo cristão é um líder, nem que você lidere a sua própria casa, os seus filhos, a sua esposa, ou algum funcionário, ou algum ministério na igreja, mas você precisa ter paixão, você precisa examinar o seu coração, olhar para dentro do seu coração e enxergar esse comprometimento, esse amor pela causa. A segunda coisa é que o comprometimento ele é provado por ações. Falar de comprometimento é uma coisa, fazer algo acerca disso é outra. Então, falar, todo mundo fala, como tem um ditado, até papagaio fala, mas a gente fazer algo, trabalhar em cima daquilo que a gente tem como meta, que a gente tem como crença, que a gente tem como missão, é outra coisa totalmente diferente. Quando você é provado pelas ações, né, pode vir tempestade que for, você vai continuar no mesmo projeto, na mesma missão que você tem de vida, porque é algo que queima dentro do seu coração. E a outra coisa é conquista, né? A gente precisa obter conquistas. Quando a gente é comprometido, a gente obtém conquistas, a gente sabe que a gente tem trabalhado por algo que vai valer a pena, né? Então essas são as naturezas do compromisso. A outra qualidade que eu quero falar que é indispensável na vida do líder é a competência. Todos admiram as pessoas que demonstram competência naquilo que faz. Pensa num líder aí, pensa numa pessoa que é top naquilo que faz, é competente naquilo que faz. Lembrando, quem vem na sua cabeça? Tem tantas pessoas aí, jogadores de futebol,
jogadores de basquete, você lembra de Michael Jordan, você lembra de alguns empresários e pessoas extremamente competentes naquilo que faz, alguns pastores, você olha para eles e você sabe, poxa, esse cara manja disso. Então, o líder, todos admiram um líder que é competente. Mas como ser mais competente? Como a gente desenvolver isso? A gente tem falado de afiar essas qualidades em nossa vida e estar sempre pronto para agir. Primeira coisa que você precisa fazer é estar sempre pronto para agir. Pessoas responsáveis aparecem quando são esperadas. Entretanto, pessoas competentes dão um passo adiante. Então, a gente precisa de agir, de desenvolver. Vai aparecer os erros? Vai aumentar os erros? Vai, porque você vai estar produzindo mais. Mas o líder ele não pode parar com isso, ele não pode desanimar com os erros, com a crítica. Ele precisa desenvolver, agir, estar adiante. Não entre em campo só quando o pessoal te chamar, já fica aquecido antes, já coloca o uniforme antes, entre em jogo, age, desenvolve, produza. Não seja um procrastinador, né? Deixar de fazer o que deveria fazer hoje, você deixar para amanhã. Tem gente que fala, amanhã eu faço, amanhã eu visito, amanhã eu mando a mensagem lá para a pessoa que eu estou cuidando, o meu funcionário, amanhã eu corrijo ele, aquele erro, amanhã eu tenho aquela conversa séria, amanhã eu resolvo as coisas no meu casamento. Não, age, faça adiante, faça antes das coisas acontecerem. Continue melhorando sempre, né, para você adquirir aí competência. Continue melhorando sempre, buscar sempre aprender, crescer e melhorar, né? Desenvolva na área que você tem buscado crescer, a área que você gosta, a área que você sabe que é o seu chamado, que é o seu dom, né? Aquilo que é o seu propósito de vida. Desenvolva, busca pessoas que são mais avançadas, mais experientes nessa área. Procure mentores, procure livros que te ensinam sobre isso. Cresça sempre, melhora sempre naquilo que você faz, naquilo que você tem certeza que é a área que Deus te chamou para atuar aqui na terra. A outra coisa, realize com excelência, execute suas tarefas da melhor forma possível. Fazer de qualquer maneira, fazer de qualquer jeito, perde essa competência, né? A gente, líderes, precisa ser competentes, precisa fazer, às vezes demora um pouquinho mais, mas faça com excelência, faça da melhor forma possível, vai além da sua obrigação, faça mais do que o esperado. Às vezes as pessoas esperam alguma coisa da gente, da nossa função, mas um bom líder, um líder de qualidade, precisa ter essa característica de ir além, de fazer mais do que o esperado pelas pessoas, né? Então cresça nisso. Se o nosso propósito de vida é viver para a glória de Deus, devemos realizar tudo com excelência, trabalho, família, ministério, tudo com excelência. A gente tem pouco tempo de vida, a vida passa rápido, a vida, a Bíblia fala que é como um sopro. Então não deixa as coisas passarem de qualquer maneira, seja um líder de excelência, faça as coisas com excelência, busque conhecimento, né? Seja competente naquilo que você faz, seja o melhor do mundo naquilo que você faz, sem orgulho, sem vaidade no coração, mas faça para a glória de Deus. E a terceira e última característica que eu quero compartilhar com você hoje é a comunicação. Um bom líder precisa ser um bom comunicador, né? Uma pessoa que sabe se comunicar. Comunicação não é só o que você fala, é como as pessoas ouvem o que você fala. Então a gente precisa aprender a comunicar, desenvolver a comunicação. Se você já é um bom comunicador, como nós falamos ali, seja competente, aprenda ainda mais, desenvolva ainda mais a comunicação. Mas se você precisa afiar, eu quero te dar umas dicas hoje sobre como melhorar a comunicação. Precisamos de forma simples fazer com que as pessoas saibam nossas ideias e convicções, pois elas não nos seguirão se não souberem o que desejamos ou para onde estamos indo.
Tem muita gente que está envolvida em tantos projetos, em tantas ideias, em tantos ministérios, em tantos grupos, sindicatos e tantas coisas, mas não sabe a realidade daquilo ali. Eu me lembro dos protestos que tinham na rua alguns anos atrás, as pessoas estavam indo para a rua clamando alguma coisa, pedindo impeachment e tal, mas não sabiam o porquê, né? Então, um líder de qualidade, ele precisa mostrar suas ideias, mostrar o que ele quer fazer, onde ele pretende chegar. As pessoas precisam de um norte, vão te seguir se você tiver claro, se você souber para onde você está indo. Não faça as coisas de qualquer maneira, não planeja antes, se programe antes, veja o seu alvo, veja a sua missão, veja o que você tem como projeto e mostre claro para as pessoas qual é o seu projeto. 3 verdades sobre a comunicação aí. Primeira coisa, ela precisa ser simples. Não é só o que você diz, é da forma que você diz. Tem muitos professores hoje que acham que a educação, que o ensino precisa ser algo com palavras difíceis, palavras que você às vezes precisa de um dicionário para estar acompanhando aquilo ali, né? Mas um bom líder, ele é um facilitador. Seja simples na forma que você diz, veja se as pessoas estão entendendo o que você está falando, ou se elas precisam ficar assim, poxa, não entendi nada que ele falou, vou no dicionário aqui, vou pesquisar, né? Seja claro, seja simples naquilo que você diz. Outra coisa, observe as pessoas, saber quem é o seu público, quais são as dúvidas deles e o que eu preciso falar com eles e quanto tempo eu tenho para falar. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai falar para alguém, falar para um público, mas você não sabe nada do público, você não sabe o que eles precisam de ouvir, o que você precisa de falar, quanto tempo você tem para falar, quem são essas pessoas que você está falando. Então busque, se você conseguir gravar o nome daquelas pessoas, olhar no olho, desenvolver essa conexão, será muito melhor para a sua liderança, né? Isso é uma característica indispensável na vida de um líder. E a outra coisa, apresente a verdade. Acredite no que você diz e pratique o que você diz. O que você tem falado, você tem plena convicção do que você tem falado? Você tem praticado aquilo que você fala para as pessoas? Como líder, como alguém que está levando outras pessoas a fazerem um projeto que você tem em mente, a desenvolver junto com você esse projeto? Então apresente a verdade, acredite no que você diz. Somente pela comunicação é que o líder pode motivar outros a assimilarem sua visão e a colocá-las em prática. Então essas são as 3 características de hoje, que você possa estar colocando em prática, desenvolvendo a sua liderança, afiando esse dom que Deus te deu. Você é um líder potencial, como eu já falei, mas desenvolva, cresça em comunicação, em competência, em comprometimento. Hoje são essas 3 características que eu quero deixar para você, e na próxima nós iremos falar de outras características. Deus abençoe e até o próximo. Valeu!